Eu sou o Forjador e hoje eu vou falar um pouco sobre um novo Dark Souls. Claro, eu não vou ser mentiroso de fingir que isso realmente tá acontecendo, né? Que vão criar um novo Dark Souls com essa história. Mas na verdade essa seria a minha história de um Dark Souls. Bom, nesse mundo, em algum momento, um ser que mais parecia um deus acabou vindo para uma era medieval. Ele acabou trazendo um castelo e ele era um mago. E naquele mundo até então meio que não existia magia. E ele abriu as portas do seu castelo para ensinar. Ele buscava ensinar novos jovens daquele mundo, né? Para que eles pudessem se tornar magos. E isso deu certo. Esse mago abriu as portas do seu castelo, vários filhos de todas as comunidades próximas mandaram seus filhos estudaram, viraram magos e tudo mais. Isso ficou por alguns anos, né? Até que tivesse instituído. Até que do nada, um dia, o céu ficou negro, o céu ficou escuro, acabou o sol, as portas dos castelos se fecharam e começaram a sair monstros de lá, vários monstros, e começaram a destruir e tudo mais. A partir daí, tu vai criar teu personagem sendo uma pessoa dessas vilas, né? Daí tu vai escolher o passado dele, se ele já era adulto ou era criança e tudo mais. E tu vai investigar, descobrir o que tá acontecendo, por que tá sendo monstro de um lugar que era bom, por que as pessoas estão morrendo. Tu vai criando teu personagem e adentrando no castelo. Enfrenta algumas criaturas e tudo mais, tem um equipamento básico ali, até que tu acha o último mago vivo. É um mago que está se escondendo nos cantos do castelo e ele vai te contar a história. Ele vai falar que o mago supremo do castelo enlouqueceu, matou todos os alunos e se trancou na sala do trono. E que quando ele terminar o seu sono, quando ele terminar de carregar o seu poder, ele vai destruir aquele mundo, vai absorver aquele mundo inteiro como energia e vai pro próximo. Só que esse mago que tá conversando contigo, ele fala que ele não tem muito poder, e para abrir a porta onde o grande mago supremo está se escondendo, tu precisa de 4 chaves. Dentro do castelo existem 4 portas que vão para 4 mundos diferentes, cada mundo com suas peculiaridades, que nem a pintura de Ariandel, ou esse tipo de coisa de Dark Souls mesmo, que tu vai numa pintura e tu vai para outro mundo. Nesses outros mundos, cada mundo tem um reino, e cada mundo é de uma forma, e tu adentra nesse reino e tu tem que, como Dark Souls, né, destruir tudo e ganhar do rei para poder pegar essa chave. Juntando as 4 chaves tu abre a porta. Isso é o que um mago te conta, né? A tua primeira jogatina tu vai fazer isso, tu vai lá, tu vai upar, tudo mais. Esse mago também te ajuda a upar os níveis. Ele é como uma Firekeeper, uma fogueira, um personagem que upa teus níveis. Só que tem coisas estranhas, de que como ele é o único que sobrevive, como que ele tá ali ainda, e também o fato de que a partir de certos níveis começa a ficar muito difícil de upar. Os requisitos, as almas, as souls pra te upar são muitos, assim, que são exorbitantes os valores pra te upar um nível. E tu vai fazendo essa jogatina, tu chega nesse mago e derrota ele de algum jeito. Só que quando tu derrota ele, tu acaba abrindo o final ruim, o primeiro final ruim, que é o quê? Esse mago que estava te ajudando até agora, ele é o Cavaleiro do Sol, ele é o Knight of Sun. Ele era um cavaleiro mágico que tinha muito talento, que entrou na escola do mago. Só que o que acontece? Esse mago supremo
ele é o mago que cuida das realidades. Ele vai de realidade em realidade ajudando as pessoas a que o mundo dela seja bom. Só que ele tá cansado disso e ele precisa de um sucessor. Então ele tava naquele mundo procurando alunos, criando, ensinando eles magia, para que talvez um deles pudesse virar seu sucessor. Só que um dos melhores era o Cavaleiro do Sol, o Knight of Sun. Que ele era um cavaleiro que entrou na escola e tinha um talento muito grande para magia. Ao ponto de que ele virou um cavaleiro mágico, ele virou muito forte. Só que ele queria ser o sucessor do Mago Supremo. O Mago Supremo via muita ambição nele. Então decidiu não dar a ele esse poder. Só que ele acabou usando de táticas sujas pra ferir o Mago Supremo. E o Mago Supremo usou uma barreira em volta dele que não toma dano mágico. Tipo assim, é contra dano mágico. E todos os golpes, poderes e tudo que o Knight of Sun tem é de dano mágico. Por isso ele não conseguiria matar e quebrar essa barreira. Não conseguiria quebrar o Mago Supremo. Nisso ele mesmo tranca o Mago Supremo lá. Que o Mago Supremo tá se regenerando. E ele precisa de alguém para quebrar essa barreira. E daí ele faz toda essa história. Na verdade, a história em si foi que depois que o Knight of Sun trancou o Mago Supremo lá, ele matou todos os alunos e ele usou a magia para prender o sol, né, para ficar sempre noite. Dos portais para os outros reinos, nesses outros reinos tinham muitos monstros. Então ele acabou atraindo esses monstros para esse mundo. Porque ele precisava criar tempos difíceis para criar um guerreiro forte que conseguisse quebrar a barreira mágica para que ele virasse o rei. Nesse final ele acaba enfraquecendo muito o Mago Supremo. Ele consegue matar o Mago Supremo, te mata e ele vira o novo Mago Supremo. A partir daí tu entende que ele matou todos os alunos, que ele estava usando a tua experiência não só para te upar, mas pra upar ele mesmo. E daí a partir daí tu entende a real história. Daí na sua segunda jogatina provavelmente tu vai saber já de tudo isso e vai querer mudar a história. Então o que acontece? Nesses 4 reinos onde tu vai pegar a chave, tu tem como tu entrar de uma forma stealth. Tu tem como pegar uma armadura desse reino logo no início e tu consegue meio que entrando no castelo em stealth sem precisar lutar. Caso tu consiga entrar no castelo em stealth sem lutar, caso tu consiga conversar com o rei e dar as respostas certas, tu vai conseguir ouvir a história dele. De que aquele era um reino de morte, aquele era um reino de trevas, que o Mago Supremo chegou e ajudou eles a estabelecerem um reino forte para que eles pudessem ficar bem ali. E daí esse rei, dependendo do diálogo que tiver com ele, vai te dar a chave. E tu vai conseguir, sem matar ninguém, chegar até o Knight of Sun. Esses reis te dão uma bênção, que é como se fosse um buff muito forte, que daí acaba perdendo a necessidade de tu upar através das mortes. Tu não vai precisar mais matar pessoas pra upar. E se tu fizer esse final, tu vai conseguir as 4 chaves, vai abrir. Só que em vez de lutar contra o Mago Supremo, tu vai poder enfrentar o Knight of Sun. Como tu não matou ninguém e tu não deu pontos pra ele, ele ainda vai estar fraco. E por isso tu vai conseguir lutar contra ele, derrotar ele e libertar o Mago Supremo, contando a história de o que aconteceu. Só que quando tu contar essa história de o que aconteceu, o Mago Supremo vai ficar desconfiado de que como tu sabia de tudo isso e tu vai ter que lutar contra ele, e daí ou tu não luta e tem um final onde o Mago Supremo te mata e tu nem lutou com ele e a ordem do mundo é restabelecida, mas tu se sacrificou pra isso. Ou tu luta contra o Mago Supremo e acaba ganhando o direito de ou liberar aquele mundo da magia, destruindo tipo o castelo,
para que não existiria mais magia naquele mundo e o sol retornasse, também não iriam mais existir monstros, ou tu vira o Mago Supremo e o jogo acaba com tu virando o Mago Supremo. Tem outras formas de tu zerar o jogo, como tu decidir juntar almas, mas não muitas. Isso vai fazer com que tu descubra tardiamente os planos do Knight of Sun. Tu vai deixar ele forte ao ponto e tu também não vai pegar as bênçãos dos 4 reis. Que tu pode chegar lá nos 4 reis sem lutar, só que matar eles. Se tu matar eles, tu consegue as almas deles e tu consegue upar razoavelmente. Só que quando tu chega no Knight of Sun pra lutar contra ele com as almas dos reis, tu vai ter itens melhores. Só que o Knight of Sun vai estar forte o suficiente para que tu não consiga derrotar ele. Seja meio que impossível derrotar ele. Então tu derrota ele fraco, muito fraco. E nesse final que tu derrota ele fraco, tu acaba contando como tu derrota ele e vai falar com o Deus Supremo, só que tu tá muito machucado. E tu fala como tu acreditou no Knight of Sun, só que percebeu que tudo era muito estranho e tentou lutar contra ele, acabou lutando contra ele, perdendo não, né, ganhando, mas ficando muito ferido. E o Mago Supremo até que acredita em ti, só que tu acaba morrendo e não conseguindo continuar nesse mundo, então tu não sabe que fim levou. E o melhor final de todos seria onde tu vai sem falar com o Knight of Sun. Tu vai direto para os lugares, buscar as chaves. Só que tu tem que meio que ficar fugindo do Knight of Sun. Sempre que ele, nos lugares que ele estaria, que ele aparece, tu tem que passar stealth. E tu vai... faz a mesma coisa daquele final onde tu conversa com os reis e tudo mais. Mas tu faz isso antes, tipo... tu já vai direto antes. E quando tu abre a porta pra falar com o Mago Supremo, tu não tem itens, tu não tem armas, tu não tem nada. E tu fala com ele sobre o fato de tu ser um viajante do tempo que, através das tuas experiências passadas, cada vez que tu morria ou acabava aquele mundo, tu poderia voltar nele. A partir desses teus poderes de viagem no tempo, tu descobriu tudo isso e tu vai contar pra ele tudo isso. Aí é onde ele luta de novo contra o Knight of Sun, mata o Knight of Sun e faz o mundo voltar ao seu lugar e decide que tu vai ser o novo Mago Supremo, porque tu tem um poder que nem ele tem, que é de voltar no tempo. E daí a história acaba. Basicamente é isso. Essa seria a minha versão de Dark Souls. Tem várias outras pequenas coisas que eu gostaria de colocar nela. Acho que até como um tipo de Metroidvania ele funcionaria bem. E a minha imaginação do que seria um Souls-like, né? Ou um Soulsborne, ou agora um Elden Soulsborne, né? Que seria um jogo de aventura com diversos finais, cada final iria te levar a um lugar diferente e tu ia poder ter toda essa dificuldade que é tão boa de enfrentar chefes e tudo mais. Mas a minha história seria basicamente essa. Ela ia sair um pouquinho daquelas histórias dos dragões anciões, dos deuses das chamas, dos ciclos. Ia sair um pouco pra vida real, de que quando tu, como uma pessoa que tá jogando um jogo, encarne um personagem, e o fato de tu jogar mais vezes faz com que tu ganhe experiência, ao ponto de tu conseguir mentir pro Deus das realidades que tu volta ao tempo. É só voltando ao tempo que tu consegue ter a experiência suficiente pra saber como resolver esse mundo de fora. Porque de dentro, se tu realmente fosse só uma pessoa, tu nunca ia conseguir chegar à solução desse mundo. E é mais ou menos isso. Tu iria jogar o jogo e ia descobrir desses finais.
quem vai te perguntar sobre a tua classe é o Knight of Sun como um mago. Ele que vai te upar, ele que vai meio que te dar classe, os itens iniciais, ele que vai te dar essas coisas. E toda vez que tu pega... E tu pode escolher entre várias classes, inclusive mago. Se tu escolhe classe mago, ele fala que ele não vai te ajudar, que tu não é merecedor, que a magia não é algo bom. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque, obviamente, um dano mágico não ganha do Mago Supremo. Então por isso que ele te abandona. Mas tu pode tentar zerar o jogo de mago e chegar lá no Deus e tentar conversar com ele, mas dependendo das tuas respostas, se não tiverem respostas muito exatas, vai dar errado. E ele vai querer te enfrentar para entender como que tu conseguiu tanto poder sendo que tu não era um dos alunos dele, e vai dar errado. Então basicamente só tem como zerar esse jogo mesmo, no caso derrotar o Mago Supremo, com classes de guerreiro, porque tipo, com o mago tu não vai ser upado. Então tu teria que virar mago. Acabei de inventar um outro final. Se tu for de mago, o Knight of Sun não vai querer te ajudar, ele vai querer ficar longe de ti. Tu pode entrar em stealth nos reinos, tu vai usar da tua magia para dizer que tu é um aluno do mestre, e tu vai levar eles, os reis, para te ajudar a salvar o mestre. Então tu vai ter tipo meio que 4 summons, que são os 4 reis, mais tu com as bênçãos pra enfrentar o Knight of Sun e libertar o Mago Supremo. Nossa, esse é um final bom. E dá pra jogar de mago. Não tinha pensado nisso. Enfim. Mas normalmente o jogo, para ser jogado, é das formas mais de guerreiros, né? Guerreiro, clérigo, assassino, paladino, coisas assim. Enfim. Essa foi a história do meu Dark Souls, né? Que é isso que eu imaginei como seria um Dark Souls. Com certeza eu vou acabar fazendo uma thumb meio que de clickbait, dizendo, nossa, um novo Dark Souls. Mas enfim, é só pra chamar atenção. Lá no início do vídeo eu já falei sobre como eu não iria mentir pra vocês no início, falando que seria realmente um Dark Souls. Sim, isso é só uma das minhas histórias. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem puder ouvir, compartilhar, curtir, comentar talvez. E eu tenho essa ideia de criar vídeos contando as histórias que eu invento, já que eu sou um deus da criatividade, né? E contando um pouco pra vocês dos mundos que eu criei, como eles funcionam e como eles se encaixariam no nosso mundo. Tipo, esse se encaixaria no nosso mundo como um jogo, né? É um pouco disso, eu vou sempre usar de coisas desse mundo aqui, dessa realidade que vocês têm experiência, pra exemplificar o que eu quero contar pra vocês. Muito obrigado, eu sou o Forjador e espero que vocês gostem.